Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniele. Fui por muito tempo acólita da comunidade São Judas Tadeu, participei da liturgia, participei de grupo de jovem, fui coordenadora dos coroinhas, fui catequista e em 2020 eu recebi a maior dádiva da minha vida, o maior presente de Deus na minha vida, que foi a minha filha. A minha filha se chama Antonella, hoje ela está com 8 meses de idade já, porque esse tempo passa muito rápido. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito a você que está assistindo e a Tati por esse convite maravilhoso que eu estou amando fazer, né? E muito obrigada de todo o meu coração mesmo. E hoje eu fui convidada a conversar com você sobre esse mês maravilhoso que entramos, este mês muito especial para nós católicos e para mim, porque esse mês é meu aniversário, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o que interessa, né? Então, todos nós católicos sabemos que este mês de maio se inicia o mês mariano. Então, um mês totalmente voltado a Maria. Uma entre todas foi a E é neste mês tão especial que a gente vai recordar a trajetória de Maria partindo da Anunciação até o Calvário. Então, todos os domingos desse mês vai ser transmitido um vídeo falando sobre essa trajetória, sobre esse caminho, sobre esse processo que Maria passou, né? Que vamos por nós, né? Maria foi muito forte. Então, e nesse mês a gente vai trazer o tema com vocês. Toda mãe traz consigo os traços de Nossa Senhora, né? Então esse vai ser o nosso tema desse mês. Hoje a gente vai dar o início partindo da Anunciação até a fuga do Egito. Então é esse que vai ser a nossa pauta desse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Qualquer dúvida assim que vocês tiverem, vocês podem deixar no comentário, daí a gente vai respondendo vocês, tá bom? E aí eu vou deixar marcado aqui do lado para vocês do vídeo os versículos, tudo certinho, nas ordens que a gente vai ler e vai conversar hoje, para caso vocês queiram em casa ler eles e rever eles, vou deixar marcado aqui para vocês, tá bom? Assim também fica mais fácil para vocês seguirem, porque como eu não posso demorar muito nesse vídeo, eu preciso acelerar, né? Preciso ir mais rápido. Mas vocês aí tem um versículo aqui do lado para vocês verem com calma na casa, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou abrir a Bíblia em Isaías, no versículo 7:14, tá? Vou pôr meus olhos aqui pra gente poder enxergar, senão a gente não enxerga, né? Então, vamos lá. Então, é Isaías, capítulo 7, versículo 14, tá? Esse vai ser o nosso primeiro versículo a ser estudado aqui, tá bom? Então, assim, diz assim: Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, quando a gente para ver esse versículo do profeta Isaías, ele já lança a profecia do que vai acontecer, né? Já lança a profecia do plano da salvação, né? Então, aqui já se inicia a história da Anunciação, já se inicia a história do nascimento de Jesus, né? Diante dessa profecia. Agora eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no capítulo 1, versículo 26 ao 38, tá bom? Lucas, então, vamos lá em Lucas. Então, diz assim, ó. Aqui a gente vai falar sobre o anúncio, né, do anjo a Maria. Então, diz assim:
Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando eu escuto ou quando eu leio essa palavra, ela me enche de felicidade, porque quando Maria disse seu sim, toda a nossa história se dividiu no meio. Se dividiu entre o antes e o depois do sim. E é por meio de Maria que aconteceria o plano de salvação. Então, às vezes, assim, eu paro e fico imaginando, né? Assim, como que o céu ficou, né? Tipo, eu imagino que todo mundo ficou, o mundo parou, todo mundo ficou esperando aquela resposta de Maria. O que Maria ia dizer? Será que ela ia dizer não? Será que ela ia dizer sim? Então, o plano de salvação dependia da resposta da Maria, né? E eu acredito que quando ela disse sim, eu serei a mãe do Salvador, o céu inteiro vibrou e foi aquela alegria, foi aquela festa. E foi aquele momento assim de alegria mesmo para todos, porque o plano de salvação iria se concretizar, iria acontecer, né? Então eu acredito que nesse momento mesmo que o anjo anuncia a Maria que ela foi escolhida por Deus para dar a luz ao filho dele, eu acredito que todo o mundo estava parado e que o céu ficou em festa depois que Maria disse seu sim, né? E eu acredito que Maria foi muito corajosa, porque naquela época ela não era casada com José, ela vivia um noivado com ele. E naquela época, quando uma mulher engravidava antes do casamento, era um motivo de vergonha, era uma coisa absurda, uma coisa que não podia acontecer de jeito nenhum. E quando Maria disse seu sim, ela não pensou em nada, ela não pensou no julgamento, ela não pensou nas consequências que isso poderia trazer na vida dela, pensando na sociedade daquela época. Ela simplesmente disse na sua pequenez: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, né? Então Maria não pensou em nada nesse momento, só
quis aceitar a vontade de Deus na vida dela, sem questionar nada. E assim, logo depois do sim de Maria, né, se cumpriu a profecia, né, que por meio do Espírito o Verbo se fez carne. Então eu imagino que Deus olhou para o Espírito e disse: vai, meu filho, agora é sua vez. E o Espírito envolveu Maria, e o céu se encheu de luz e se encheu de alegria, porque naquele instante iria nascer Jesus. E para continuar essa história maravilhosa, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas ainda, agora no capítulo 2, versículo 1 ao 7, tá? Então diz assim: naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, da Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, da Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui a gente já começa a falar, né, sobre o nascimento de Jesus, né, sobre como as coisas aconteceram, que nos últimos meses de gravidez foi preciso sair da cidade para fazer, né, esse registro. Maria, nos seus últimos meses, precisava fazer uma viagem longa, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha essas coisas que a gente tem hoje em dia, né? Então, acredito que demorou ainda mais para eles chegarem lá. E aí, Maria, chegou a hora de Maria dar luz, eles não conseguiam achar nenhuma pousada disponível, não tinha nenhum quarto, nenhuma pousada, e aquela correria, eu imagino que foi um sufoco para eles, e acabou com que Jesus acabou nascendo então ali, né, em um estábulo, junto com todos aqueles animais, e apesar do lugar não ser apropriado para um recém-nascido, né, mas o nascimento de Jesus foi um momento maravilhoso, foi um marco na história, incrível, foi assim, de grande importância para nós. Estava uma noite maravilhosa, né? E o mais incrível de tudo isso, além de nascer, né, o Salvador, aquele que nos amou primeiro e nos amou acima de tudo, a Virgem Maria, ela deu à luz e continuou virgem, né? E para a tradição da igreja, Maria teve um parto sem dor, né? Porque normalmente os partos eles doem, eles são muito doloridos. E Maria, assim, teve um parto sem dor. Então Maria não sentiu nenhuma dor para dar à luz ao menino Jesus, né? Então, e aí, nessa mesma noite, né, Jesus recebeu a visita dos pastores e dos reis magos, né? Então, a primeira manifestação de Jesus ao seu povo foi nas pessoas dos pastores, que foi quando o anjo chegou e anunciou a boa nova, né, para os pastores, explicando e falando: olha, nasceu o menino Jesus, nasceu o Messias, né? E como o campo onde os pastores estavam ficavam ali perto do local do nascimento de Jesus, os pastores foram lá, visitaram Jesus e ficaram com ele ali no presépio, né? Que a gente fala assim no final do ano. E aí, logo após, chegaram os reis magos. Os reis magos não eram judeus,
não eram, mas uma estrela, né, que tá a estrela mais brilhante do céu, né, trouxe eles, levaram eles até o local onde Jesus estava. E isso porque, né, Jesus tinha que se manifestar com o seu povo, né, de alguma outra forma. E Jesus, ele não se manifesta, Deus não se manifesta com o seu povo só que tem fé, mas se manifesta aos pagãos. E como os magos não eram judeus, por algum significado, acho que é por esse até significado, né, que Jesus mandou, Deus mandou a estrela, né, para que guiassem os reis magos até Jesus, né, até o local onde Jesus estava, para se manifestar para todo o povo mesmo, de uma maneira geral, sem excluir ninguém, né? Porque como eles não acreditavam em Deus, porque eles não eram judeus. Então, acredito que por essa significação, Deus enviou a estrela para guiar os reis magos. Aí é aquela história, né? Que os reis chegaram com mirra, com ouro, com incenso. Dando continuidade, então, a essa história maravilhosa, de suma importância para nós, eu vou conversar com vocês de uma forma bem rápida, bem resumida, sobre a apresentação de Jesus no templo e a fuga deles para o Egito, tá? Mas eu vou falar de uma forma bem resumida para que não fique tão extenso o vídeo, visto que a gente tem muito que conversar ainda nesse vídeo. E aí, lembrando que os versículos estavam aqui do lado da tela, para que você possa ler com mais calma, estudar com mais calma e pesquisar com mais calma em sua casa, tá bom? Então, a gente vai conversar agora sobre a apresentação de Jesus no templo, né? Então, como costume dos judeus naquela época, depois de alguns dias, todo primogênito, todo o filho homem, né? Tinha que ser menino, ele era apresentado no templo. E essa apresentação, eu acho que é a mesma coisa que o batismo dos outros testamentos. No entanto, que quando surgiu o batismo, essa apresentação no templo, ela foi tirada, né? Então, Jesus foi apresentado no templo, que a apresentação significava que aquele menino, aquela criança, era pertencente ao povo de Deus, né? E aí, logo após essa apresentação, foi preciso que José, Maria e Jesus fugissem para o Egito. Então, em uma madrugada, o anjo apareceu para o José e falou a ele que eles precisavam se retirar dali. Porque naquela época, o rei Herodes, ele obviamente, né, ficou sabendo do nascimento do Messias. E aí ele ficou se questionando, quem é esse Messias? Qual é o objetivo dele? O que ele vai fazer comigo? Né, que todo mundo declarava que ele era o rei, né, Messias. Então Herodes, como era um rei assassino, ele era muito sangrento. Herodes, ele então disse aos reis magos que quando eles fossem visitar Jesus, era para eles voltarem, né, voltarem no palácio para avisar onde Jesus estava, tudo mais, que ele também iria visitar. Só que o objetivo de Herodes não era visitar Jesus, era matá-lo. Então, pensando que o seu povo poderia se voltar para Jesus, né, para o Messias, que o Messias poderia ser uma ameaça para ele no poder do trono, né, tudo mais, ele queria matar Jesus. Só que antes disso, antes que até mesmo ele conseguisse identificar o local que Jesus estava, um anjo do Senhor veio em uma madrugada e avisou José que José teria que pegar a Maria, pegar Jesus e fugir para o Egito. E foi isso que aconteceu, né? Após o anjo ter avisado José, José imediatamente pegou a Maria e pegou Jesus e foram para o Egito. No Egito, eles ficaram até Herodes morrer. Aí, quando Herodes morreu, eles voltaram para a Terra Prometida, tá? Então é isso. Eu espero ter conseguido ser clara com você até aqui.
Lembrando que vale muito a pena você estudar esses versículos de forma detalhada e aprofundada aí na sua casa. Lembrando também que os versículos estão disponíveis no vídeo, é só voltar o vídeo que você vai ter acesso a eles. Como esse mês é um mês mariano, um mês voltado a Maria, eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre essa vocação que é ser mãe, né? Ser mãe é uma vocação. E, assim, todos nós sabemos a dificuldade que é ser mãe, tanto nessa atualidade que vivemos, tanto na época de Maria. Mas quando eu olho para Maria, assim, a gente sabe que Maria é uma mãe espetacular, né? Maria, assim, não tem nem o que falar, é um verdadeiro espelho para nós mães, né? E quando eu paro e vejo, assim, quando eu vejo Maria, eu consigo olhar para ela e ver 3 pontos muito fortes de Maria, que é o amor infinito, a entrega e a missão. Descobrimos a maternidade, nasce em nós um amor tão grande, tão profundo, que chega a ser inexplicável. Não tem palavras para explicar esse amor, não tem gestos que provem esse amor. E junto com esse amor nasce uma missão que é para toda a vida, porque você vai ser mãe para o resto da vida, né? Não tem como a gente ser mãe hoje, amanhã não é mãe, depois de amanhã não é mãe. Não. A partir do momento que você descobre a maternidade, você se torna mãe pro resto da sua vida. É uma missão que você assume na vida, né? Então, assim, como eu amo ser mãe, né? Eu digo sempre que a minha verdadeira missão nesse mundo começou através da minha maternidade, através da maternidade. Então, pra mim, essa é a minha missão, né? Nessa terra, ser mãe. E ser mãe se trata de entrega, mas é aquela entrega de corpo e de alma, se baseia em renúncias, porque a gente passa a viver pelos nossos filhos e eles vão sobreviver pelos nossos cuidados, né? É a entrega da vida em família, e o mais incrível e o extraordinário de tudo isso é justamente que quando a gente se torna mãe, a gente passa a viver os dias com intensidade, aproveitando cada detalhe, cada minuto. Ah, se seu filho faz isso, nossa, é aquela alegria. Se seu filho, por exemplo, só resmunga um A, já é aquela alegria, entendeu? Se seu filho ri pra você, pronto, você ganhou o seu dia. Então a gente passa a enxergar a vida e valorizar a vida através desses mínimos detalhes, né? Então eu acredito que ser mãe se trata de uma receita de milagre que é disponível para nós mulheres, né? E que supera em muito a nossa pequenez e a nossa fragilidade, porque ser mãe nos transforma, nos modela, nos moldura, nos encoraja, nos dá força. E acredito que Maria tenha muito disso, né? Além de ser um grande exemplo pra gente, de ser um espelho de fé, Maria é um espelho de força e de amor. Porque eu acho que essas junções de amor, força e fé fez com que ela se tornasse essa mãe maravilhosa que ela é, né? Essa mulher que se entregou mesmo a Deus, que se fez serva pequena, né? Porque Maria sempre foi muito humilde, Maria sempre foi muito de servir ao próximo, né? E não de ser servida. Então, acredito que essas 3 características tenham formado essa mãe maravilhosa que Maria é, né? E todos nós sabemos que nós, mães de hoje em dia, também temos essa força, esse amor infinito. Talvez o que falte para algumas seja essa fé que Maria teve em Deus, né? E eu acredito que quando a gente se torna mãe, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida,
A primeira mudança é que, se você não tem fé, é buscar a sua fé, é despertar mais ainda a sua fé. Porque, assim, nós mães, acho que é nós pais, né, devemos entregar e apresentar as nossas sementes, né, para aquele que soprou sobre elas o dom da vida, que é Jesus Cristo. E para que ela caia em terra boa e semeie bons frutos, né? Para que nasçam belos frutos, para que nossos filhos possam florescer onde Deus plantar eles, para que em toda a sua vida, independente da situação que eles passem, eles busquem sempre a luz do Senhor, pois é Ele que irá guiar, né, os nossos filhos para os mais belos campos, né? Então a gente precisa se entregar a Deus para entregar os nossos filhos a Ele. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem com você sobre a maternidade, sobre essa experiência que só nós mulheres podemos ter, né? Podemos passar. E é uma coisa que eu levo pra mim, pra minha vida mesmo, desde que a minha menina nasceu. Escutei muito, né? Como eu sou mãe, assim, jovem, né? Escutei muitas pessoas me dizendo que, nossa, a minha vida iria parar, nossa, a minha vida iria mudar, joguei minha juventude fora, tudo mais. E quando eu descobri, eu até fiquei com medo que tudo isso realmente fosse verdade. Porém, hoje em dia, quando vivenciando essa experiência de maternidade, eu pude perceber que não, entendeu? Que filho não fecha a porta, filho não limita, filho é a porta da felicidade, é a porta de novos horizontes, é a porta de várias oportunidades. Então, assim, ter a minha filha comigo e ter a minha filha, eu acho que nessa idade, com 21 anos, foi assim, uma força, foi uma inspiração, foi mais uma determinação para mim de conseguir todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, todas as minhas profissões, né? Porque eu ainda pretendo ter algumas faculdades aí, né, no meu currículo. Então, tudo isso, o nascimento da minha filha gerou uma nova esperança, gerou uma energia que eu estava precisando e que eu não tinha. Então, assim, engana-se quem acha que filho impede, né? E essa é a mensagem que eu vou deixar aqui para vocês, especialmente para você que é mãe jovem, para que não se deixe levar pelos comentários das pessoas, pelas falas, nossa, você é tão jovem, a sua vida vai parar, você vai deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Realmente, sim, existe aquilo que você precisa renunciar, existe aqueles lugares ou aqueles passeios que não cabem mais a você, mas abrem novos horizontes para você, a maternidade, abre novos lugares, e aí você vai se dar conta que você nem precisava estar naqueles lugares, você nem precisava estar fazendo aquelas coisas, né? Então, assim, a maternidade é algo incrível que acontece na nossa vida, independente da idade, independente da sua situação que você está passando. A maternidade é uma coisa incrível. Então, vou ler essa mensagem para vocês, tá? Porque eu quero ela exatamente do jeito que ela é. Porque às vezes a gente acaba falando, troca uma palavra, troca outra palavra, e essa mensagem eu quero ela exatamente como ela é. Então, ela diz assim: a maternidade é uma fonte de felicidade, pois liberta a pessoa de olhar apenas num espelho que é o próprio eu, abrindo horizontes antes impensáveis. Ser mãe não limita,
mas escancara portas para a vida humana, concedendo condições para enxergar com profundidade os acontecimentos expressos num projeto que vem de Deus. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço desculpa por qualquer coisa que tenha feito de errado ou dito de errado. Agradeço você de todo o meu coração por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você é mãe, por favor, siga o exemplo da Nossa Senhora, siga o exemplo de Maria, seja uma mulher de fé, de força e de muita, muita oração, tá? Então, um beijo pra você, fica com Deus e até mais.